Fundo de papel MXRF11. Se você tem esse ativo na tua carteira ou pensa em colocar ele na tua carteira, fica até o final desse vídeo que você precisa saber dessas informações. Então vamos lá, galera, já estamos aqui na nossa carteira no Investidor 10. Como vocês podem ver, eu estou com um valor aplicado aqui de R$36 mil. Tá? Estamos com uma variação de 15% de rentabilidade e uma variação aí dos valores aportados e presentes na nossa carteira positiva de 0,85%. Fazia tempo que eu não vi isso aqui positivo, tá, galera? Então por isso que eu falo para vocês, não precisa se preocupar tanto com a variação da cota. Isso aqui é normal subir e descer, beleza? Mas vamos lá. Estamos aqui então na minha carteira, como vocês podem ver a pizza aqui. Com a minha diversificação, eu estou com 43% em FI, 42% em ações, 5,98% em ETF e 5,58% em tesouro direto. E uma pequena parte aí em cripto. A ideia não é colocar muito cripto na carteira, até porque eu penso sempre numa diversificação o mais seguro possível, tá bom? Então vamos lá. Vindo aqui descendo para os ativos, eu estou aqui com os fundos imobiliários da minha carteira. Cara, olha como reduziu essa variação negativa aqui, né? Para quem acompanha o canal aí há algum tempo, já viu que esses valores aqui de variação chegaram aí a 10, 15% negativo, cara. Então você tem que ter muita cabeça e pé no chão para você não vender na hora errada, tá? Então essa variação é de mercado, é normal, acontece aí principalmente por conta da questão da taxa da Selic, né, que é quando ela aumenta, pode saber que o pessoal tira todo o seu dinheiro do fundo imobiliário e coloca no Tesouro Direto, que inclusive a gente também está fazendo isso, né? Não sou um expert aqui, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que o mercado nos dá, beleza? Então vamos aumentar a nossa posição no Tesouro Direto, vamos aproveitar aí que realmente as taxas estão bem altas, inclusive agora, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, a taxa Selic está de 14,25%, mas a previsão é ir para 15% esse ano, então a gente vai aumentar sim um pouco dos nossos aportes em Tesouro Direto, em Tesouro Selic e IPCA, para a gente se proteger da inflação, mas também elevar os nossos aportes aqui no Tesouro Selic, tá bom? Então, beleza. Galera, vindo aqui nos fundos imobiliários da minha carteira, eu estou com 12 ativos no total, um valor aí de R$16 mil aproximadamente, tá rendendo bacana. Eu tô com bastante fundo imobiliário aqui com uma rentabilidade positiva, como vocês podem ver. Olha aqui, ó, dá uma olhada aqui. Por isso que você não precisa se preocupar tanto com essa variação, cara. Não faz sentido você se preocupar com isso aqui, né? Porque o que importa é o quanto esses títulos, esses papéis rendem para você. Tá bom? Isso que importa. Agora, se tratando do MXRF11, como ele é um fundo de papel, é muito importante que você fique de olho na rentabilidade, porque como a variação da cota dele não tende a crescer tanto com o passar dos anos, né? Não é que nem um fundo de tijolo, por exemplo, que os prédios vão se valorizando. A função dele na tua carteira é justamente essa, é te pagar um bom dividendo, né, que é o que acontece hoje aqui com o MXRF11. Vocês podem ver que a variação aqui, o percentual, desculpa, de dividend yield está em 12,31% ao ano. Isso aqui é muito bom, lembrando que é livre de impostos, então aquele lucro ali cai direto na tua carteira e você fica com esses valores aí para você reaportar e fazer o que você quiser fazer, tá bom? PVP aí de 1, tá interessante o PVP, tá valendo o seu valor real, né? E tem uma liquidez diária absurda aqui de 10,69 milhões, tá bom? E a variação dos últimos 12 meses aí 0,54% subindo. É muito importante a gente ver aqui a questão de longo prazo e curto prazo, tá? Como vocês podem ver, quando você vai reduzindo o prazo aqui da variação da cota, ele geralmente está negativa, tá? Até se você deixar o padrão fica mais fácil de você ver que é o valor real da cota. Então observa isso daqui, como ele está bem negativo aqui, ó, em 6 meses, né? Em um ano, olha isso, em um ano como faz diferença aqui, né? Diferente quando você vai para um investimento de longo prazo. Então você que investe aí somente pensando no curto prazo, tem que ver se vale a pena fundo imobiliário, tá? Tem que ver se vale a pena, porque é um investimento a longo prazo e é somente para você receber renda mensal, beleza?
Então esse é o intuito aqui, não tem tanta variação para cima, não tem muita variação do valor da cota, tá? Então isso aqui você tem que levar em consideração também, beleza? Considerando os seus preços atuais, a gente pode ver que ele está bem barato aí para esse momento, né? Inclusive ele está atingindo marcas aqui que não víamos há muitos anos atrás, tá? Agora quando você leva para a cotação ajustada, que seria o que? Você reinvestindo os valores que você recebe de dividendo, olha como isso aqui tem um potencial gigantesco, né? Então você vai construindo aqui uma carteira que te paga muito bem mensalmente, e esse é o intuito do fundo de papel, tá? Então foca nisso daqui a longo prazo, que ele tende a valorizar muito quando você reinveste os valores que você recebe, beleza? Indo para baixo aqui no retorno do investimento do MXRF11, dá pra gente ver que tem uma valorização altíssima, né? Nos últimos 10 anos, aí 60%. Olha como é importante você fazer um investimento a longo prazo, tá? Importante frisar aqui que no último ano, ele teve uma variação, uma queda aí de 4,32%, mas que vem se recuperando com o passar do tempo, né? É uma pena, cara, é uma pena mesmo que eu não consegui investir mais aqui no fundo imobiliário, né? Agora tá subindo aí os fundos imobiliários e eu gostaria de ter aportado muito mais. Só que como vocês podem ver, a minha pizza aqui já está numa diversificação muito alta em relação à ação e fundo imobiliário. Observe que são as minhas maiores posições aqui na renda variável, então agora eu estou considerando aumentar os meus aportes em ETF, Tesouro Direto, para ver se dá uma equilibrada aqui na situação, beleza? Mas é isso aí. Hoje eu tenho 200 cotas de MXRF11, um preço médio de R$ 9,94 e o preço atual de R$ 9,28. Então, se eu tivesse numa condição aqui com baixo fundo imobiliário, eu com certeza iria aportar em MXRF11, porque a variação dele está negativa, está com preço sobre VP de 1, como a gente pode ver aqui, então está valendo o seu preço justo e ele continua pagando muito bem, então eu estaria aportando nele, tá? Agora vamos descer aqui mais para baixo, para a gente entender como que está o MXRF11 em comparação ao mercado, porque isso aqui é muito importante você fazer comparações antes de fazer aportes, tá? Isso aqui que vai definir se o investimento é bom ou é ruim perante aos demais, tá? A primeira comparação que a gente tem que fazer, lembrando aqui que está em 2 anos somente, é com o IFIX, que é o quê? Que é o índice de todos os fundos imobiliários da Bolsa. Como vocês podem ver, em 2 anos, o MXRF11 vem perdendo para o IFIX aí, né? Então, a curto prazo, realmente, ele está perdendo. Porém, quando a gente vai para um prazo maior, a gente observa que o próprio MXRF11 ele tem acompanhado exatamente o IFIX, só que em um determinado momento aqui, a partir de 2022, no mês 6, ele elevou os seus valores e está superando o IFIX, cara. Isso aqui é muito incrível para um fundo imobiliário, principalmente vindo de papel, né? Então, lembrando sempre que investimento a longo prazo é muito mais interessante, tá bom? Agora, quando a gente vem comparar aqui com o CDI, por exemplo, que acompanha ali a taxa Selic, a curto prazo ele também está perdendo, né? Agora vamos elevar aqui para 10 anos. Olha isso, galera, que interessante. Então ele ganha do CDI também a longo prazo. Vindo para IPCA, o IPCA que é o índice ainda da inflação, praticamente todos os outros investimentos aqui têm ganhado da inflação. Agora, quando a gente observa que o MXRF11 estava bem próximo da inflação aqui, né, nos últimos meses. Só que quando você puxa a longo prazo, também ganha o MXRF11. Isso aqui é extraordinário, né? Para quem diz que fundos imobiliários não dá dinheiro, imagine quem investiu aqui, né? Lá no início dos fundos imobiliários, 2016, 2017, olha a valorização que o cara teve, que eu ganhou de todos os outros investimentos, né, a longo prazo. Então, se o cara investiu o teu dinheiro há 10 anos atrás, com certeza o cara
elevou aí o seu patrimônio consideravelmente, tá bom? Então, essa é uma comparação básica do MXRF11, mas o que você tem que focar em um fundo de papel, tá? Isso aqui é muito importante você ver. Primeiro é comparar com outros fundos imobiliários para ver se ele está no momento oportuno de aporte, porque, cara, na minha percepção, existe vários papéis que são bons, tá? Existe vários. Não é só o MXRF11, ele é o mais conhecido, mas existe vários iguais a ele, inclusive. Quando você vem aqui para a tela de comparação, o que vai mudar de papel para papel? O momento que você aporta nele, né? Então a gente sabe que o dividendo ele altera, o preço da cota altera, o preço sobre o VP altera. Então o que vai mudar? Vai mudar o momento de entrada no papel. O momento que é o quê? Que você compra aquele papel, né? Então é muito importante você fazer comparação para ver o que está valendo a pena naquele momento. Como vocês podem ver aqui, o VGHF11 ele está pagando muito mais, tá? 14%. Tem um preço sobre VP aqui abaixo de 1, tá? Muito bom isso aqui, tá bem descontadinho. E ele tem um valor patrimonial bom também de 1,39 bilhão. Então fica de olho nisso aqui, tá? Não deixa passar essas oportunidades e nem pense em comprar um fundo de papel acima de preço sobre VP de 1, porque daí sim você vai estar gastando dinheiro numa coisa que não vale a pena, tá? Então ele não vai te trazer boas rentabilidades. Inclusive eu acredito que eu tenho o VGHF11 na minha carteira também, olha aqui, ó. Ele é um dos meus híbridos aqui, tenho até um pouquinho mais que MXRF11. Preço médio aqui também está com uma cotação negativa, está bem descontado, gostaria de estar aportando nele, mas infelizmente temos que seguir a nossa estratégia aqui, tá bom? Então, vamos lá. Descendo mais aqui, o que você tem que observar em um fundo de papel? O dividend yield, é claro, né? A gente só compra fundo de papel por conta dos dividendos, né? Afinal, ele não tem o objetivo aqui na nossa carteira de valorização de cota e sim de pagamentos bons, né? Então, esse é o foco dele. Então, você tem que observar isso aqui a longo prazo, se ele tem uma constância em pagamentos de dividendos, e é o caso do MXRF11. Observe que todos os anos ele pagou muito bem, muito próximo aí de 1% ao mês, então tá excelente isso aqui. Você pode verificar mensal ou também anual, tá vendo? Então no ano de 2025 aqui ele ainda não preencheu tudo porque a gente está no mês 4, mas com certeza ele vai manter a constância aqui, já apresenta bons números, tá bom? Então isso também é muito importante, a constância de pagamento. Aqui você vindo um pouco mais para baixo, observe que tem a fórmula do Magic Number aqui, que é interessantíssimo também você fazer esses cálculos. Aqui ele faz automático, por isso que eu digo, você tem que se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Porque aqui eu vou te trazer coisas que muitas vezes você não paga aí o Pro do Investidor 10, e aqui eu trago para você de graça, entendeu? Então ajuda nós aí, se inscreve no canal pelo menos, tá bom? Então aqui, para você ter aqui o número mágico do MXRF11, você precisaria de 104 cotas. O que significa isso? Com 104 cotas, né, vezes o valor atual da cota, você precisaria de R$ 965 para você sustentar o teu próprio MXRF11, vai sustentar a tua carteira reinvestindo nele. Então você compra o MXRF11, quando você atingir 104 cotas, vai virar uma bola de neve ali, porque ele mesmo consegue comprar uma próxima cota, você não precisa tirar do teu bolso. Isso aqui é importantíssimo, tá? Galera, agora outra coisa importante, tá, para você analisar aqui, principalmente no fundo de papel, relatório gerencial. Tá vendo que ele tem aqui nos comunicados do MXRF11? Vamos abrir aqui esse relatório gerencial, mas eu prometo que eu não vou te encher de coisa arada aqui, tá? Uma coisa bem objetiva aqui, ó, para você observar aqui no MXRF11, tá? Vamos descendo aqui e vamos identificar como está a carteira, a distribuição da carteira dele atualmente, porque isso aqui é de fato o que vai definir como tá as operações dele atualmente, tá bom? Então, como vocês podem ver, ele é focado aqui nos CRIs, né? Bem famoso aí, diga-se de passagem. E o que é importante você analisar nessa aqui? Tudo isso daqui são os devedores do fundo, tá? Todos esses são os devedores. Então, quem paga os aluguéis, as dívidas que você recebe aí de dividendo. Então, fica de olho nisso daqui. Muito importante você analisar o quê?
o percentual do PL, que é o quanto esse devedor aqui representa aqui na carteira do MXF11. Então, olha que tudo está abaixo de 4%. Isso aqui, cara, é excelente. Por quê? Porque ele tem uma diversificação muito grande, é bem pulverizado aqui, tá? Então, se um deles deixa de pagar, você não vai ter grandes problemas, né? Muitas empresas teriam que deixar de pagar para poder impactar na tua carteira aí de investimentos, tá? Então, olha, grande parte aqui é tudo abaixo de 2%, né? Olha isso, cara, representa pouquíssimo. Se 1 ou 2, 3, até, né, sei lá, até uns 10 aí, se eles deixassem de pagar, talvez não impactariam tanto na tua carteira. Outra coisa que você tem que ficar de olho, a indexação desse tipo de ativo aqui, tá? Então, por exemplo, o devedor aqui, o primeiro, é tudo do IPCA, tá vendo aqui, ó? Então, ele é indexado ao IPCA. O que acontece? Quando o IPCA subir, você vai ganhar mais dividendo, né? E tem alguns CDIs aqui também perdido, tá vendo aqui, ó? Ou seja, taxa juros básica sobe, taxa Selic, o CDI acompanha a taxa Selic, então você também vai estar recebendo mais dividendos, beleza? Então, olha como grande parte é o IPCA. Então, qual que é a ideia do MXF11 para você na tua carteira? Resumindo, é você ganhar bons dividendos, que a gente já viu aqui que ele paga muito bem os seus cotistas, e ter uma carteira bem diversificada, aqui bem pulverizada, né? Então, seus devedores estão todos indexados ao IPCA, grande parte pelo menos, então você vai estar protegido da inflação. Subiu o IPCA, você recebe mais. Subiu a taxa Selic, você também vai estar recebendo um pouquinho a mais, porque tem alguns devedores que estão atrelados aqui ao CDI. Beleza, galera? Então, essa tem que ser a tua análise básica aqui para você definir se um fundo tá bom ou não. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e acompanha aqui com a gente todos os fundos imobiliários. Eu vou fazer mais vídeo aqui de fundo imobiliário e de ações para você que gosta aí, tá bom? Então se inscreve no canal e curte e tamo junto.